a sua Bíblia no Salmo 62. Salmo 62 para nossa meditação, igreja. Salmo 62. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Todos já acharam? Quem precisar de ajuda, os obreiros estarão à disposição para lhe ajudar, as missionárias. O pastor já está no meio. Ô glória, posicionado. Louvado seja Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga Senhor, me ajuda. Vamos para a leitura? Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe fala: a confiança em Deus. Se tivéssemos aqui um medidor de confiança, como que estaria a sua? Diante da sua confiança no Senhor. De 0 a 10, aonde que estaria a sua confiança em Deus? Segundo o medidor, o que você acha que ele iria apontar? Sabe aquele tipo medidor, né, que coloca na mão e quando você está meio inseguro, ele vai só sobe só um pouquinho. Aí quando você está bem seguro da sua resposta, está confiante, aí ele sobe um montão. Se tivéssemos um medidor desse e colocássemos na mão de cada pessoa, qual seria a porcentagem que ele atingiria? Principalmente para você que está passando por um problemão. Mas um problemão mesmo. É justamente nessas horas, igreja, que a gente está passando por um problemão, que a gente sente, né? A nossa fé é um pouco balançada, sejamos sinceros, né? A gente sente que o problema é mais difícil do que parece, e a gente sente a nossa confiança evaporar, sumir. A gente sente por um momento, porque somos falhos, somos humanos, temos inseguranças, temos momentos de inseguranças. Ninguém é super-homem, como diz aquele louvor do nosso amado irmão, cantor Fernandinho, como é que é o nome dele? Isso, Anderson Freire. Ninguém é super-homem, né? Ninguém é super-homem, ninguém é heroína. Somos falhos e há momentos em que devemos lançar a nossa insegurança aos pés do Senhor. Devemos sim lançar as nossas fraquezas aos pés do Senhor. A gente não tem uma super fé todo o tempo. A gente não é empoderado como o mundo diz, né? Mulheres empoderadas, homens. Bobagem. Se você não tiver o Espírito Santo, a presença de Deus, se você não tiver firmado na rocha, esquece esse negócio de apoderamento. É balela isso aí. Porque no primeiro problema que surgir, a primeira tempestade que aparecer, o dia mal que chegar e bater na sua porta, você vai desabar. Agora, se você não tiver na rocha, você vai desabar onde? Onde muitos fazem. No banco, no tamborete de um bar, com um belo litrão de pinga de 51 ou sei lá o quê. Muitos desabam nas noites por aí. Muitos desabam com pessoas erradas. Mas o melhor, igreja, o melhor é você desabar aos pés do Senhor. Eu imagino Ana toda afligida. Ana que já estava além do seu limite. Ana não estava no seu limite, estava além do seu limite. Já tinha superado todas. Tudo que ela podia suportar, ela suportou e já não estava aguentando mais. Mas chegou um momento em que ela decidiu desabar. E você sabe aonde que ela foi desabar? Aos pés do Senhor, no altar do Senhor. Que coisa maravilhosa. E eu quero falar para vocês o efeito
efeito, a causa tremenda que isso dá. Gente, você chorar aos pés do Senhor, mas chorar como criança, sabe? Eu digo, é igual domingo aqui, quem viu, eu estava, gente, eu sou sincera em falar, porque eu não gosto de esconder nada, somos transparentes, eu estava em frangalhos. Mas que coisa gostosa é desabar no altar, nos pés do Senhor. Que coisa maravilhosa é estar nos pés do Senhor. E aqui vai, acompanhado desse comentário, um testemunho que está em andamento. A gente não pode contar o testemunho antes que ele se concretize, porém, temos caminhado juntos na fé, sim ou não? E é bom compartilhar as coisas boas que acontecem, sim ou não? Louvado seja Deus. A minha mãe teve um AVC hemorrágico. Terça-feira passada. Deu entrada aqui no Boimirim. Tomou todas as medicações, fez uma tomografia e foi realmente, constado que ela estava com AVC hemorrágico. Aquele quadro era desesperador para toda a família. Ela ficou... Já deu entrada na madrugada, na emergência lá. Não precisou ser entubada, mas foi medicada e ficou em observação. Há uma necessidade de um neurocirurgião para que ela passe por uma cirurgia. Porém, Deus, nosso Deus, Ele é cirúrgico, sim ou não? Ele é o médico dos médicos. Estamos confiantes de que o Senhor operará. Foi transferida para o Campo Limpo, para o Hospital do Campo Limpo, e está lá, se encontra lá. No domingo, eu fui visitá-la, e quando eu cheguei lá, ela estava gritando de dor, gritando. Ela estava gritando, eu nunca tinha visto a minha mãe daquela maneira. Vocês sabem que há 6 anos atrás, ela teve um AVC hemorrágico, ficou 10 dias na UTI e não precisou passar por cirurgia. Só que dessa vez, Deus fez um milagre, porque ela está lúcida, ela está falando, só que ela estava com muita dor. E ninguém fazia nada. Então eu pedi mais medicamento para ela, eles deram e ela deu uma amenizada, até antes de eu sair. Só que aquele quadro me abalou muito. E quando foi ontem, fiquei, então a gente ficou, enfim, a semana, no domingo, passou a semana, todos os dias eu estou indo visitá-la. Mas ontem, quando eu fui vê-la, a igreja toda se reuniu em oração, pessoas que sabiam, E quando foi ontem que eu fui vê-la, eu cheguei no quarto e ela já estava sentada, conversando com a minha tia, que também foi vê-la. Já com outro quadro, Ela falou, agora, todas as vezes que eu sinto dor, eu peço. Deus tem me usado para evangelizar e creio que Deus tem um propósito comigo aqui dentro. Eu falei, louvado seja Deus, mamãe. E ela tem falado do amor do Senhor, do testemunho que ela teve na primeira vez que ela teve o AVC hemorrágico, para pessoas, na sala de emergência que chegam lá. Então, pessoas entram, pessoas saem. E tem umas que entram conscientes, e as que entram conscientes, ela consegue evangelizar. Glória a Deus. A mamãe foi consagrada na igreja dela, Assembleia de Deus, ao diaconato, é diaconisa agora, Então, louvado seja Deus que ela tem mais experiências na palavra de Deus. Ela tem conhecimento com a palavra do Senhor. E ela tem usado esse conhecimento para aplicar fé naquelas pessoas que estão indo lá sem fé. Abaladas, pior que ela, que o estado dela. Mas você vê, mesmo na situação que ela se encontra, ela não olha para si, mas olha para o próximo. Teve um homem que chegou lá dentro, tinha caído da laje, sofreu um acidente, caiu da laje, bateu a cabeça. Para os médicos vai ter que passar por uma cirurgia sábado, mas ela falando com ele conversando com ela, e ela falando para ele, olha, ele preocupado com o trabalho, porque começou, agora estava em processo dos 3 meses, experiência, ele preocupado, como que seria. E ela falou para ele, não se preocupe, com o teu trabalho,
Se preocupe agora com a sua saúde, porque Deus está com você. Se apegue ao Senhor, creia que o Senhor vai te tirar dessa situação, vai te dar um livramento e você vai testemunhar. Tenha fé. Aí ele olhou para ele e falou assim: mas como que eu tenho fé? Como que eu faço isso? Aí eu lembrei daquele carcereiro, né, que perguntou para o apóstolo Paulo como que ele poderia alcançar a salvação. Então ela disse para ele: procura uma igreja. Aí ela falou: conversa com Deus, Deus vai ouvir você, procura uma igreja. Ela começou a evangelizar ele. Ontem fiz uma oração por ele, ele agradeceu, muito grato. E louvado seja Deus, eu creio, se for necessário ele passar por essa cirurgia, ele vai passar. Porém, ele já tem consciência que ele precisa buscar o Senhor. A mãe evangelizou ele e ele aceitou. Louvado seja Deus por isso. Outras pessoas também, enfermeiros, que ela também está evangelizando lá dentro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ou seja, ontem ela ainda estava sentindo dor. Quando eu fui hoje, ela falou que já não estava sentindo mais dor nenhuma. Passou o dia inteiro sem sentir dor, sem receber medicação via oral. Está apenas recebendo medicação via venoso. Louvado seja Deus por isso. Então, eu peço à igreja que ore, né? Alguns, acredito que não sabia, mas agora está sabendo. E eu peço encarecidamente que ore. Porque quando a gente precisa na igreja, temos que contar com as orações dos irmãos. A palavra diz que devemos orar uns pelos outros. Eu creio na grande obra do Senhor através da vida da minha mãe. E eu falei para ela: a senhora vai ver a sua família na presença de Deus e o Senhor vai lhe dar vida e saúde para que a senhora veja cada um deles na presença do Senhor. E ela disse: eu creio que Deus tem uma obra grandiosa para fazer através da minha vida. Aí ontem ela falou assim: nossa, eu amanheci, Luciene, com uma alegria tão grande no meu coração, eu estou gostando de ficar aqui, que eu estou sendo bem cuidada. Aí eu fiz uma chamada de vídeo, né? Porque o apóstolo não conseguiu entrar, e eu fiz uma chamada de vídeo para ele. E ele conversando com ela, e ela pegou e soltou essa, né? Falou para ele que estava gostando de estar lá. Aí ele falou assim: está repreendido, não pode gostar de hospital. Quando foi hoje, eu fui vê-la, ela falou assim: Luciene, pensando bem, eu acho que eu não estava muito bem da minha mente. Eu já não estou mais gostando de ficar aqui, não. Eu quero ir para casa. Aí eu falei: mas o Senhor tem obra para fazer através da vida da senhora em alguma alma aqui. Então, eu peço encarecidamente à amada igreja, se nas suas orações, né, quando você for dobrar o seu joelhinho para orar, inclua a Maria de Lourdes Lima, amém? A diaconisa abençoada do Senhor. Ela é útil para a obra de Deus. É uma mulher que ora, que ajuda pessoas. E é como uma Dorcas, sabe? Na igreja dela, né? Louvado seja Deus, ela abre igreja, ela faz o culto. Ela é aquele que eu posso dizer assim, que é o braço direito do pastor. Louvado seja Deus. Então é muito útil lá. E eu creio que o Senhor, Ele usará ela grandemente em nome de Jesus. E ela virá aqui para testemunhar para a honra e glória do Senhor. Então, depois de domingo, conversando com algumas pessoas de Deus, a minha confiança está lá em cima. Está lá em cima. Louvado seja Deus, está superando as expectativas. Deus é bom, Deus é fiel. E assim, a gente aprende com isso ao quê? A não agir precipitadamente, né? Mas Deus é tão bom e maravilhoso que Ele está no controle. E assim também está no controle da sua vida, da sua causa, dos seus problemas, em nome de Jesus. Se entrou alguém com alguma dificuldade, algum problema em alguma área da sua vida, creia que o Senhor está no controle de tudo. A Ele pertence a vida. A Ele pertence. Quando o Senhor Jesus entrava nos lares, os lares que Ele entrava, os lugares que Ele ia, permanecia da mesma forma, igreja? Não. O Senhor, Ele levava a salvação. Ele levava onde havia tristeza, Deus levava alegria. O Senhor, onde havia enfermidade, o Senhor levava a cura. Quem se recorda? Caná da Galileia, uma tristeza só depois que o vinho acabou, mas Jesus transformando a água em vinho, a alegria
voltou. Na casa da sogra de Pedro, mesmo sem saber de nada, o Senhor sabendo de tudo, mas Pedro não contou para Jesus que a sogra dele estava enferma. Quando Jesus entrou naquele lugar, estendendo a mão para a sogra de Pedro, logo aquela mulher que estava febril, arriada, acamada, fez o que, igreja? Levantou-se. E qual foi a atitude dessa mulher? Foi servir a eles. Louvado seja Deus. Deus atende aquele que serve. Deus atende aquele que louva. Deus atende aquele que adora. Se você é um servo do Senhor, é um adorador do Senhor, não há problema impossível para Deus, porque o que é impossível para você é possível para Ele. Deus, Ele entra na tua causa. Deus, Ele entra na tua vida e muda. Deus, Ele vira a chave. Mas temos que esperar no momento certo. A palavra do Senhor vai dizer assim: a minha alma espera somente em Deus. Em quem você tem esperado? Em homens? Se esperar em homens, vai ter decepção. Uma hora vem a decepção. O salmista Davi, ele nos ensina a esperar somente em Deus. Dele vem a minha salvação, não há outro. Senhor, estou no abismo, estou no charco de lodo, eu estou me afundando. Pode ter certeza que se você clamar ao Senhor, o Senhor estenderá as mãos para te levantar e te ajudar e te erguer. Quando Pedro estava afundando, ele clamou ao Senhor, e o Senhor fez o quê? Estendeu as mãos, estendeu a mão e o puxou, e voltou para o barco andando sobre as águas. Se você está precisando de um sobrenatural do Senhor na tua vida, conte com Deus, conte com Ele, porque é dele que vem o seu socorro. Versículo 2 diz: só Ele é a minha rocha, é onde nos firmamos. A rocha representa a firmeza. Esteja no Senhor, desabe no Senhor se preciso for, conte com o Senhor. E a minha salvação é a minha defesa. Está precisando de alguém que te defenda? Não conte com amigos, não conte com pessoas, conte com Deus. Ele é a nossa defesa, Ele é o justo juiz, e não serei grandemente abalado. Veja, quando alguém espera e confia no Senhor como seu defensor, não será abalado. Está passando por perseguição no trabalho? O Senhor, Ele é a sua defesa. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Esse é o inimigo das nossas almas. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ele fala aqui, refere-se a pessoas vazias, pessoas desestruturadas espiritualmente, que são usadas pelo próprio inimigo para tentar contra nós, contra a sua vida. Quem já conheceu um perseguidor, ou já teve um perseguidor no seu trabalho? Alguém que não suporta estar perto de você. Alguém que não suporta a ideia de trabalhar junto com você. E você não fez nada para ela. Você nunca nem fez isso aqui para essa pessoa, para que ela deseje tanto mal a você. Mas existe alguém usando ela. E você já sabe. Então, o salmista Davi, em meio às perseguições, calúnias, ele diz: ó minha alma, diga comigo, ó minha alma, espera somente em Deus.
Porque muitas das vezes nós queremos tomar satisfação, nós queremos, arregaçar as mangas e ir para cima, mas não é o que o Senhor deseja que façamos. Porque quando a palavra do Senhor diz que a injustiça do homem não impera em Deus, quando nós decidimos fazer justiça com as nossas próprias mãos, Deus, ele retira a dele. Retira, literalmente. E certamente o que iremos fazer vai tudo por água abaixo. E não vai adiantar chorar depois. Se pensas em vingança, se há alguém pensando em se vingar de outra pessoa, não faça isso. Guarde toda a ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Guarde sua ira, limpe o seu coração, desabe na presença do Senhor, mas tenha paz. Guarde sua paz, guarde seu coração. Não busque enfrentar, deixe que o Senhor cuidará de ti e Ele te defenderá. É necessário, algumas vezes, falarmos: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei abalado. Olha a certeza, olha a confiança, olha a convicção que o salmista Davi, ele tinha no Senhor. É justamente essa confiança que eu e você temos que ter. Tem tantas pessoas que conhecem a palavra de capa a capa, mas quando está diante de um problema, parece que a confiança evapora. Aprenda a confiar em Deus, mesmo em momentos difíceis. Aprenda a confiar no Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: em momentos difíceis, aprenda a confiar no Senhor. De repente esses problemas surgiram justamente para que você venha trabalhar essa confiança. Porque outrora você não confiava, já recorria a pessoas. Mas hoje o Senhor, Ele te chama para confiar e depender dEle, está entendendo? Confie e dependa do Senhor. Confie e dependa do Senhor. Porque quando confiamos e dependemos de Deus, vivemos milagres. Quando buscamos resolver questões, então nada acontece. As coisas só se complicam ainda mais. Só que, quando decidimos confiar e esperar no Senhor, então as coisas fluem. Diga glória a Deus. Só Ele é a minha rocha, versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Veja que Ele firmemente declara isso. Então que essa seja a declaração que sair da nossa boca em momentos e tempos difíceis. Confio em Ti, Senhor. Quando você diz: Senhor, eu confio e a minha esperança está no Senhor, eu dependo do Senhor, você está passando o problema para Ele. Quando, em meio ao vale de ossos secos, Ezequiel foi indagado pelo Senhor, que o Senhor perguntou para Ezequiel: Ezequiel, pode reviver esses ossos? E ele disse: Senhor, Tu sabes. Ou seja, Ezequiel estava passando um problema para Deus, porque só ele tinha o poder. Tudo bem, ele poderia ter declarado: sim, Senhor, pode, mediante a fé, porque tudo é possível ao que crê. Só que, diante dos olhos humanos, diante daquele problemão que ele tinha nas mãos, porque era o único que cria e que tinha esperança ainda, ele responde: Senhor, Tu sabes. Diante do problema que está fora do teu controle, de uma situação que está fora do controle seu, coloca no controle de Deus. Deposita nas mãos do Senhor. Passa o problema para Ele. E literalmente falando, você passa o problema para Deus quando você depende de Deus. De quem você tem dependido? O Senhor, Ele toma quando de fato você não pode fazer absolutamente mais nada.
Ele disse, ele falou, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então diz mais, versículo 7, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza é o meu refúgio, estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Confia nele, ó povo. Ele está falando para mim e para você nessa noite. Confia em Deus. Está passando por uma dificuldade no casamento? Confia em Deus. Está passando por uma dificuldade no teu trabalho? Confia. Deus está no controle. Se você depende dele, então confia nele. Foi Deus que te deu aquela porta de emprego, então para que vai pedir as contas? Confia em Deus. Você suporta mais um pouco as afrontas. Confia em Deus. Está passando por um problema no casamento, alguma situação adversa surgiu, confia em Deus. O maridão falou, a esposa disse que ia pegar as coisas e ir embora, que não quer mais saber. Confia em Deus. Está passando por problema com os filhos, o filho já é adulto. Sai, não dá satisfação, chega 3 dias depois. Você depende do Senhor ou depende do seu filho? Confia em Deus. Cada passo que Ele der, o Senhor estará junto dele. Porque você está confiando no Senhor. Confia em Deus. Confia nele, ó povo. Não é alguns, é em todos os tempos. Derramai perante Ele o vosso coração. Quantas vezes nesse ano você já se derramou perante o Senhor? Quantas vezes você já se quebrantou diante do Senhor? As oportunidades que temos de nos quebrantar diante do Senhor é justamente domingo. Todo dia, mas domingo é especial. Domingo é tremendo. Todo dia é dia de nos quebrantar diante do Senhor. Mas domingo é um dia, sabe aquele dia que o Espírito Santo fala assim, hoje eu tenho encontro com você. Hoje eu quero te pegar. Hoje eu quero te tomar. É justamente no domingo. Domingo é um dia propício para quem deseja o batismo com o Espírito Santo. Sexta-feira, libertação. Vem no domingo se revestir da graça, do amor, do conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos derramai. Grife, se você tiver a Bíblia, grife o versículo 8. Confia nele. Quando você desejar que o Senhor fale com você, o Senhor vai te responder, confia em mim. Em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, ou seja, tudo é engano e passageiro. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Olha que forte. Não olhe para aquele que segue seu caminho, as tortas e as direitas, como diz a minha mãe. Não olhe para o ímpio que prospera em seu caminho, mas olhe pro Senhor, porque todos eles juntos são o quê? Vaidade, é a palavra que está dizendo. Todos eles são mais leves do que a vaidade, ou seja, é tudo igual ao vento. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes, ouve isto, que o poder pertence a Deus. Tudo vem do Senhor. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Fulano está te perseguindo, está falando mal de você, está te caluniando,
tá pipocando, deixa ele para lá, ignora. Deixa que o Senhor é a tua defesa. Olhe para diante, não olhe para quem está atrás. Quem está atrás certamente ficará para trás, e deixa para trás. Segue em frente, em nome do Senhor Jesus, porque em frente está a tua vitória. Quem recebe, diga glória a Deus. E agora eu pergunto, como que está a tua confiança em Deus? Diante esta palavra que o Senhor pede para que você confie nele, rasgue sobre ele o teu coração. Como que está a tua confiança em Deus? Diante da palavra do Senhor, que diz para você confiar nele, que diz que está cuidando de você em todos os momentos. Como que anda a tua confiança no Senhor? Espero que a tua confiança seja tão elevada quanto a minha nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você que crê e recebe essa palavra, fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.